Olá, você está no canal Estante de Luz e vamos ao podcast de hoje. Olá, a nossa conversa de hoje vai mergulhar num material bem particular. Sim, bem interessante. Um livro de 1948 chamado Alvorada Cristã. A origem dele é fascinante. Ele foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier. Isso. Para quem não conhece o termo, isso significa que o livro teria sido escrito por ele como um médium, sabe? Transcrevendo mensagens que são atribuídas a um espírito. Ney Lúcio. Exatamente. Agora sim, independentemente da crença de cada um nesse processo, o resultado é uma coletânea de histórias curtas, quase fábulas, né? Sim, com uma filosofia muito forte, muito direta. Pois é. E a nossa missão aqui é justamente explorar a ética e as lições de vida que estão por trás dessas parábolas. E para entender a filosofia do livro, a gente precisa começar pela introdução, que é assinada por Emmanuel. Ah, sim. Ele prepara o terreno, ele dá a chave de leitura para tudo que vem depois. A ideia central é que só o conhecimento, sabe, a instrução intelectual não basta. Certo. Ele diz que é preciso aperfeiçoar o coração nos caminhos do bem. E para provar o ponto, ele usa exemplos históricos fortíssimos. Quais? Nero, que foi aluno do grande filósofo Sêneca, e até o imperador filósofo Marco Aurélio. Figuras, assim, inteligentíssimas, cultas. Sim, gigantes. Mas que, no fim das contas, permitiram ou cometeram atos de uma crueldade terrível. Fica aquela provocação no ar de que razão sem luz pode transformar-se em simples cálculo. Uau! Então a inteligência por si só não é garantia de moralidade. É uma provocação e tanto. Exatamente. O livro então parte daí para mostrar como seria esse tal coração aperfeiçoado, imagino. Isso. E uma das primeiras coisas que me saltou aos olhos foi como ele redefine o que tem valor de verdade. Ah, sim. Isso é muito forte no livro todo. Tem uma história, acho que é no capítulo 5, O Servo Feliz. Ela ilustra isso perfeitamente. Essa é ótima. A cena é no plano espiritual, né? Chega um marechal, um filósofo e um político. Cada um com seu currículo impressionante. Cheios de si. Apresentam medalhas, livros que escreveram, leis que criaram e pedem a entrada no paraíso como pagamento. Como recompensa, né? Eu fiz tudo isso, agora eu quero o meu prêmio. Exato. E a resposta que eles recebem é um balde de água fria. Basicamente, o anjo diz para eles, olha, voltem e resolvam as confusões, as dores e os problemas que o trabalho de vocês deixou para trás. Que virada. Pois é, mas o que é fascinante é o contraste que vem logo em seguida. Chega um lavrador, simples, e o anjo pergunta o que ele quer. E ele? Ele não pede nada. Nenhum prêmio, nenhuma recompensa, ele só pede para voltar para o campo. Diz que está com saudade do trabalho, do sol, da semente que vira pão, ele via milagre na rotina dele. Nossa. E aí a reação do anjo é imediata. Ele abraça o lavrador, convida a entrar e solta a frase que resume tudo. Diante do trono celestial apenas comparece quem procura trabalhar e servir sem recompensa. Uau! Então, o valor não está no tamanho da obra, mas na intenção, no desapego do resultado. Exato. E essa ideia de que o verdadeiro valor está em dar de si mesmo. Isso me parece o fio que conecta essa história com outra muito poderosa. Qual? A do capítulo 4, Prêmio ao Sacrifício. Essa me pegou de jeito. São 3 irmãos que prometem viver os ensinamentos de Jesus. Ah, sim, lembro dessa. O primeiro vira um grande industrial. Fica rico e usa o dinheiro para ajudar hospitais necessitados. O segundo vira um juiz famoso, super correto, que usa a posição dele para fazer justiça. Os dois, assim, bem-sucedidos e virtuosos, sem dúvida. Exato. Eles são o modelo do sucesso virtuoso no mundo. Mas a história vira o holofote para o terceiro irmão. O paralítico. Isso. A vida dele é restrita a uma cama. O serviço que ele pode oferecer é diferente. Ele se torna um ouvinte, um consolador. Entendi. As pessoas vão até ele para desabafar e ele ora por elas, escreve cartas de conforto, gasta o que tem de mais precioso, sua energia, suas emoções, sua força vital. Com o tempo, ele gasta até a própria visão, de tanto se dedicar a isso. Que forte. E quando os 3 morrem, a cena é de um anjo pesando as obras de cada um.
A do industrial e a do juiz são valiosas, abençoadas. Certo. Mas quando o anjo pega o livrinho de orações do irmão paralítico, emana dele uma luz mas tão intensa que a balança espiritual nem consegue medir. Que imagem! É como se o peso do amor fosse infinito. Exatamente essa é a ideia. A lição do anjo é cortante. Os 2 primeiros irmãos deram coisas do mundo que são importantes, claro. Sim. Mas o paralítico deu de si mesmo, no amor santificante. Ele não deu o que sobrava, ele deu a própria vida, o próprio ser. Faz todo sentido. A história nos força a questionar, o que é mais valioso? Doar R$1 milhão ou doar 1 hora da sua atenção genuína e cansada para alguém que precisa? O livro claramente aponta para a segunda opção. E essa ideia de que a intenção e a doação de si são o que importam, isso tem tudo a ver com outro tema central do livro, A lei de causa e efeito. Exato. A forma como ele aborda isso, onde a intenção parece pesar tanto ou até mais que a própria ação, a história O Juiz Reto, no capítulo 8, é um soco no estômago nesse sentido. Totalmente. A cena é um tribunal. De um lado, um comerciante rico, Jonathan, do outro, um mendigo, Zorobabel. Certo. O comerciante acusa o mendigo de ter vendido para ele um colar de pérolas falsas por 5 moedas de ouro. O mendigo, encurralado, confessa. Diz que fez por desespero, para comprar remédio para os filhos doentes. Ok, até aí parece um caso simples de fraude. Mas o juiz, Eliakim Ben Jefté, é muito sagaz. Ah, ele é. Ele pressiona o comerciante. Pergunta por que ele, um homem rico, comprou um colar que parecia valioso de um mendigo por uma pechincha. E aí vem a verdade. E aí o comerciante tem que admitir a própria ganância. Ele achou que o colar valia 5.000 moedas de ouro. Ou seja, ele estava tentando tirar proveito da miséria do outro para ter um lucro absurdo. Exato. E a sentença do juiz, essa é a parte genial. É o clímax. A sentença expõe toda a hipocrisia da situação. O juiz condena um mendigo a 5 bastonadas. Mas, em particular, para que aprenda a sofrer honestamente. E o comerciante? O comerciante rico leva 20 bastonadas e em praça pública, de modo a não mais abusar dos humildes. Nossa! E o juiz finaliza com a pergunta que ecoa: quem é mais nocivo à sociedade perante Deus? O homem que erra por desespero ou o homem que, já tendo tudo, explora a fragilidade alheia por pura cobiça? É uma inversão completa de expectativa. A história não defende o erro do mendigo, claro, mas coloca em perspectiva a gravidade da intenção por trás de cada ato. E essa cadeia de consequências, essa onda que uma única ação gera, ela fica ainda mais assustadora no capítulo 12, A Arma Infalível. Essa história é quase um efeito dominó da negatividade. É uma ilustração perfeita do que a psicologia hoje chama de contágio emocional. É verdade. A ideia de que emoções, principalmente as negativas, se espalham como um vírus. A história rastreia um único pensamento de ódio. Como assim? Começa com um funcionário demitido que escreve uma carta cheia de raiva para o ex-chefe. O chefe, contaminado, grita com o subchefe. O subchefe chega em casa, briga com a esposa desconta na empregada. E a corrente continua. Sim, a empregada frustrada chuta o cachorro morde uma senhora na rua. A senhora xinga o enfermeiro que vai atendê-la. É uma corrente de veneno passando de um para o outro. E a gente vê isso todo dia, no trânsito, nas redes sociais. Um comentário raivoso gera outro, que gera outro. Exatamente, e na história o ciclo parece que nunca vai acabar. O enfermeiro chega em casa completamente transtornado, E despeja toda aquela fúria acumulada em cima da mãe, uma senhora idosa. É o clímax da tensão. E é aí que o livro apresenta o que ele chama de a arma infalível, a mãe. Em vez de reagir com mais raiva, de devolver o grito, ela quebra o ciclo. Como? Ela olha para o filho e o acolhe com uma ternura imensa. Diz: venha cá, meu filho, você está cansado e doente. Lembremos-nos de Jesus. Que lindo isso! Com esse gesto de amor, de compaixão, ela não só se protege, mas ela absorve e dissolve toda aquela energia de ódio. A grande sacada do livro, escrito lá em 1948, é nos dar a cura, a responsabilidade individual,
alguém precisa decidir ser o paciente zero do antídoto. Que nesse caso é o amor, a brandura. Isso mesmo. Se a gente tem essa responsabilidade de quebrar os ciclos negativos, a inação então se torna um problema por si só. E o livro bate muito nessa tecla, né? Muito. A ociosidade é vista como perigosa, enquanto o trabalho útil é a solução para quase tudo. A pequena história no capítulo 3 é quase um desenho animado sobre isso. Sim, é uma fábula muito visual. Uma gota d'água, um raio de luz e uma abelha se apresentam a Deus. Certo. Cada um relata seu serviço com orgulho. A gota salvou uma planta, o raio iluminou um caminho, a abelha fez o mel. E o mais bonito é que eles não pedem descanso. Eles pedem mais trabalho. Pedem mais recursos para poderem servir mais. E são abençoados. Aí, em contraste, chega o homem preguiçoso. E a fala dele é um festival de desculpas. Ele reclama do mundo, da inveja, da maldade. Ele diz que, por causa dos outros, ele não conseguiu fazer nada. Uma vítima total das circunstâncias. Exato. E a resposta divina é dura, sem rodeios. Infeliz de ti, que desprezaste os dons que te dei. Ele é mandado de volta com a ordem de só retornar quando aprender a servir. A mensagem é clara. Não há desculpa para a inércia. Nenhuma. A responsabilidade pela ação ou pela falta dela é sempre sua. E essa mesma ideia aparece de uma forma bem mais sombria no capítulo 48. O espírito da maldade. Ah, essa história é quase um conto de terror. É mesmo. Uma entidade maligna quer destruir um ninho de passarinhos, mas como não tem corpo, precisa de mãos humanas para fazer o serviço sujo. Isso. E aí ela sai procurando uma criança para influenciar. É uma cena muito interessante. Por quê? O espírito tenta uma menina, mas ela está ocupada cuidando do irmãozinho. Tenta outra que está concentrada tricotando. Tenta um menino que está focado em plantar uma árvore. A mente deles está ocupada. Preenchida com tarefas construtivas. Não sobra espaço para sugestão negativa. O mal não encontra brecha. Ele só consegue ter sucesso com o Marquinhos, um menino que o livro descreve como alguém que vivia de casa em casa a reinar na preguiça. Porque a mente dele estava vazia. Exatamente. Como a mente dele estava vaga e as mãos desocupadas, ele se tornou um alvo fácil. A sugestão de destruir o ninho entrou e ele executou sem nem pensar. Isso me lembra aquele ditado antigo. Mente vazia, a oficina do diabo. O livro leva isso a um nível literal. Não é só sobre produtividade, é sobre ocupar seu espaço mental com algo útil e bom. Com uma forma de higiene, de proteção espiritual. Perfeito. O trabalho dignifica e protege. Certo. Então, se a gente juntar todas essas peças, a Alvorada Cristã acaba sendo menos um livro de teologia complexa e muito mais um manual de ética prática para o dia a dia. Sim, muito mais. A mensagem que fica martelando é: o que importa é o serviço sem esperar nada em troca, a pureza da sua intenção. E a ação que constrói algo, por menor que seja. Isso. Perfeito. A filosofia é essa, direta e muito acessível. Conhecimento sem bondade é perigoso, ação é sempre melhor que a paralisia da reclamação, e o valor de uma vida não se mede por cargos, diplomas ou contas bancárias. Mas pelo amor que você consegue colocar em movimento. Pelo serviço que nasce de dentro para fora. A genialidade do livro é usar essas historinhas com estrutura quase infantil para entregar lições de uma profundidade enorme. Para fechar, fica uma reflexão que um tema recorrente do livro me provocou, o da sementeira. Sim, é um tema muito presente. Uma das frases lá diz algo como: a cada criatura pertence a claridade ou a sombra, a alegria ou a tristeza do degrau em que se colocou. Se a gente aceita essa premissa de que nossas circunstâncias de hoje são uma colheita do que a gente plantou ontem, a pergunta que não quer calar é: que tipo de semente nos nossos pensamentos, no nosso trabalho, na forma como a gente trata as pessoas, estamos plantando exatamente agora, para o nosso eu de amanhã ter que colher? Esse podcast é organizado pelo canal Estante de Luz e formatado através da IA Notebook LM.
Os personagens deste podcast foram apelidados de Adrian e Eleonor. Revisão de Grace Moreira. E a edição de som é de Maurício Moreira. Nos encontramos no próximo episódio. Obrigado e até breve.